Brasil está muito próximo de legalizar os jogos de azar. Esse é mais um vídeo da TV Coiote. Se você não é inscrito no canal, clique em inscrever-se aqui embaixo. E pra gente entender sobre essa possível legalização dos bingos, caça-níqueis e outros jogos de azar durante esse ano, a gente precisa entender o contexto da proibição deles e entender que eles quase sempre foram proibidos no Brasil. Por isso eu preparei aqui uma pequena cronologia. É bom lembrar que os jogos de azar foram proibidos muito cedo, antes da ditadura militar. E aí, no ano de 1993, durante o governo do Itamar Franco, foi aprovada a Lei Zico. A Lei Zico, ela liberou os bingos e permitiu que o dinheiro desses bingos fossem revertidos para os clubes e federações numa tentativa de tentar incentivar o esporte. Não, óbvio, jogos de azar, mas o esporte, futebol e outras modalidades. Em 1998, a gente já tinha vários bingos espalhados, especialmente pela região sul e sudeste do Brasil. E aí foi aprovada a Lei Pelé, que liberou também os caça-níqueis. A questão é que o Ministério Público não gostou disso, entrou com uma ação e conseguiu proibir os caça-níqueis e colocou todos eles e os bingos sob poder de controle da Caixa Econômica Federal até o ano de 2001. A Caixa deixou de coordenar esses jogos e o Brasil ficou cheio de bingos e caça-níqueis operando sem que houvesse qualquer lei regulamentando esse tipo de atividade. Existiam, claro, cobrança de impostos, mas todos os bingos e caça-níqueis que funcionavam, pelo menos na teoria, funcionavam sob ação judicial. O engraçado é que quem nasceu na mesma época que eu, entre 1995 e até o ano 2000, sabe que era, quando a gente era criança, muito comum a gente observar os bingos, e a sensação que a gente tinha é que eles eram legalizados desde sempre, quando, na verdade, eles foram legalizados por um período muito curto de tempo. Então, foram cerca de 10 anos, porque depois desse período que a gente ficou com casas de jogos funcionando sem nenhuma lei regulamentando, a gente tinha já no final desse período, em 2004, 1.100 bingos operando e 200 milhões de reais arrecadados em média por ano. Bom, em impostos. No dia 20 de fevereiro de 2004, o Lula baixou uma medida provisória proibindo, numa única canetada, bingos, caça-níqueis e todos os tipos de jogo de azar. Aí entra jogo do bicho, todas as atividades de jogos que são considerados jogos de azar. Aqueles jogos em que não depende da pessoa em si ganhar ou não, depende de um acontecimento aleatório. E isso aconteceu numa decisão conjunta entre o Lula, que era presidente da República, ainda estava no primeiro mandato, não tinha sido reeleito, entre o Palocci, que era ministro da Economia, que agora está envolvido na Operação Lava Jato, entre o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, que atualmente está preso também, e o Guido Mantega, que era ministro do Planejamento, que também está com problemas na Justiça. Essa decisão de proibir os jogos de azar foi com o argumento de que era muito difícil você fiscalizar esse tipo de atividade, evitando lavagem de dinheiro. Bom, o que aconteceu exatamente? No ano de 2002, para começar, a gente teve o escândalo dos jogos no Rio Grande do Sul. O governador do estado, que era do PT, Olívio Dutra, estaria, segundo essa operação, usando os jogos de azar para financiar as campanhas do PT no estado. Depois a gente teve a ligação do Valdomiro Diniz, lá no ano de 2004, que era o principal assessor do ministro da Casa Civil, José Dirceu, também com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, que até hoje ele vira e mexe, aparece na mídia de novo numa outra operação anticorrupção. Essa ligação do Valdomiro Diniz criou muita polêmica na mídia, muita gente acusou o ex-presidente Lula de proibir os jogos de azar pelo motivo simples de tentar blindar o ministro da Casa Civil, José Dirceu. O argumento do governo petista foi que não, que basicamente é uma atividade muito difícil de você controlar, que lavagem de dinheiro nessa atividade é praticamente impossível de ser combatida. É um setor que envolve muita circulação de dinheiro, você não tem como legalizar em um município ou outro, porque todo mundo quer ter casa de jogo de azar, da arrecadação municipal, da arrecadação estadual e federal, você vai fiscalizar 5.560 municípios, que é o que você tinha na época, fica meio complicado. Bom, e aí depois o que aconteceu? Teve essa medida provisória e desde 2004 praticamente todos os bingos, aliás todos os bingos que funcionavam com ordens judiciais foram fechados. E caça-níqueis também. Essa atividade continua sendo muito comum no Brasil. Existem vira e mexe, aparecem bingos ilegais no país. Vira e mexe, você conhece um bar perto da sua casa que opera máquinas caça-níqueis num lugar mais escondido. E o jogo do bicho, então, é ainda mais tradicional e ainda mais popular no país.
E a gente teve ano passado uma coisa muito estranha, porque com a crise econômica, a discussão sobre legalizar o jogo de azar voltou com tudo. Porque jogo de azar dá muito dinheiro. Dá dinheiro não só para quem opera esse jogo, como dá muito dinheiro pro Estado e pra economia do país. Atrai turismo, obviamente é uma nova atividade econômica que surgiria de forma legal dessa vez. Se estima que se arrecadaria 18 bilhões por ano em impostos do jogo de azar, é uma cifra absurda, mas muita diferença pro orçamento federal isso daí. E aí empresários do exterior se empolgaram com essa ideia, começaram a vir pro Brasil, fazer um grande lobby para legalizar os jogos de azar, associações que representam esses empresários também. E aconteceu uma coisa interessante lá meados de outubro e novembro do ano passado. Um empresário simplesmente decidiu abrir, com regulamentação e tudo, uma casa de jogos em Porto Alegre. Regulamentação para bar, para restaurante, para vários setores, não para os jogos. Mas como a gente tem uma realidade hoje, e que em decorrência especialmente da grande pressão desses empresários internacionais, boa parte dos políticos, tanto governadores, membros do Executivo Federal, membros do Congresso, e até membros de outras áreas dos governos estaduais, como secretarias de segurança, apoiam o jogo de azar, foi meio que aceita a abertura de um bingo, uma casa, um bar com vários caça-níqueis no centro de Porto Alegre e que assumidamente exercia essa atividade. Então não é aquele tradicional caça-níquel escondido no fundo de um bar de periferia. Não, é uma casa dedicada a isso, assumidamente dedicada a isso. Foi aberta e conseguiu ficar aí 2 meses sem nenhum problema em atividade. Aconteceu que em dezembro a polícia fez uma operação e apreendeu todos os caça-níqueis em operação nesse estabelecimento. É interessante você observar que eles foram apreendidos, ninguém foi preso, nenhuma multa foi aplicada naquele momento. As máquinas caça-níqueis que estavam no ambiente, mas estavam operando de forma... estavam desativadas naquele momento, não foram apreendidas. Isso mostra o poder do jogo de azar e de quem coordena, dos empresários dessa área, justamente em decorrência de ser um setor que dá muito lucro. Eles conseguiram manter uma casa aberta por 2 meses sem criar tanta polêmica quanto isso tende a criar, porque todo mundo sabe que esses jogos são proibidos no Brasil. Bom, com o tempo essa pressão foi subindo, então essa preocupação em reestabelecer a economia do país e aproveitar os jogos de azar como uma fonte de dinheiro fizeram com que você tenha projetos de lei no Senado e na Câmara dos Deputados. No Senado, a gente teve um que foi votado na Comissão de Constituição e Justiça, se eu não me engano, na semana passada. Esse projeto, ele é do Ciro Nogueira, do PP do Piauí, Partido Progressista, e o relatório na Comissão de Constituição e Justiça que defendia esse projeto é do Benedito de Lira, do PP de Alagoas. Bom, o relatório foi negado. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por um placar bem absurdo de 13-2 um relatório alternativo do senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. Esse projeto, esse relatório do Randolfo Rodrigues dizia exatamente isso, de que esses jogos facilitam a lavagem de dinheiro e que tornam quase impossível a fiscalização deles, sem contar, claro, a questão do vício em jogo, que pode ser corroborada com essa questão. A Comissão de Constituição e Justiça negou o projeto, fez um relatório não favorável do ponto de vista constitucional com relação à aprovação dele. Fato é que isso não importa muito, porque a Comissão de Constituição e Justiça tem, tanto na Câmara, tanto no Senado, uma função bem simples, que é sugerir que aquilo lá não está de acordo com a Constituição. De qualquer forma, mesmo com esses 13-2, esse projeto vai, muito provavelmente, para o plenário do Senado, com um grande lobby exterior para você aprovar ele. E aí eu separei umas partes desse projeto que é muito provável que seja aceito ou esse ano ou ano que vem pelo próximo candidato, porque também não tem uma recusa muito grande por parte dos pré-candidatos da prefeitura, à presidência da República em proibir o jogo. Ó, esses são os trechos do projeto de lei. Deixa eu ler aqui. É bem extenso, mas é bem interessante também. Vamos lá. Primeiro de tudo, com relação às modalidades de jogos que podem ser legalizadas. Segundo a proposta, os jogos online serão regularizados e permitidos. De acordo com o projeto de lei, seriam regulamentados jogos do bicho, bingo, online e presencial, uma modalidade que a gente não tinha até 2004 online, obviamente. Jogos de cassino online e alocados em complexos de lazer, hotéis, aquilo que a gente está acostumado a ver no exterior. Apostas esportivas e não esportivas, online e presencial. Empresas. As empresas interessadas em explorar os jogos terão que comprovar regularidade fiscal, idoneidade financeira e ausência de antecedentes criminais.
A pessoa jurídica precisa ter registro e exercer legalmente suas atividades. Um processo seletivo público será realizado para selecionar os estabelecimentos aptos a comportar um cassino. O credenciamento das casas de cassinos terão outorga, escrita pública, com duração de 30 anos. Para o bingo será de 20 anos e para o jogo do bicho de 10 anos. Os 3 prazos são renováveis, concessões bem longas, então 20 anos para bingos e 10 anos para o jogo do bicho. Jogador. Para o jogador, segundo o texto, a exigência será a apresentação de documento de identidade e número do cadastro de pessoa física, o CPF famoso. Quem mora fora do Brasil terá de mostrar o passaporte. Os estabelecimentos vão informar ao governo federal toda vez que um jogador ganhar premiação acima de 10 mil de uma única vez. A entrada de ludopatas, pessoas com vício em jogos de azar, ficará proibida nas casas de aposta. Uma situação já bem complicada aí para você fiscalizar. Até porque é muito provável que essas pessoas vão para o jogo ilegal. Mesmo atividades legais no Brasil, existem ramais ilegais quando a regulamentação é bem restrita. Então a gente pode observar isso na grande importação de cigarros ilegais, em decorrência do grande valor de impostos cobrados sobre o tabaco regularizado. Então nessa questão, você abre uma brecha aí para manter um mercado ilegal, em que quem vai aproveitar esse mercado vai ser justamente quem tem vício em jogo, que são aqueles que torram mais dinheiro no jogo no final. Logo, as casas ilegais teriam um lucro bem relevante. Fiscalização. O governo federal ficará responsável por fiscalizar os cassinos e as apostas online. Diz o texto, estados e Distrito Federal supervisionarão os estabelecimentos credenciados, como as casas de bingo, por exemplo. Multas. Sobre as punições, as empresas que não cumprirem as exigências dos órgãos federais estão sujeitas a multas que variam de 10 mil a 500 mil até a perda da autorização para explorar os jogos de azar. As multas serão revertidas em investimentos em segurança pública. A aplicação de multas pode ocorrer num prazo máximo de 60 dias e a suspensão das atividades da casa num período de até 30 dias. Os estabelecimentos autorizados não poderão realizar financiamento para os jogadores. Os donos das empresas não poderão participar dos jogos e ter a remuneração calculada a partir do movimento das apostas. Fraude nos resultados. Quem fraudar, adulterar o resultado do jogo de azar poderá receber uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção e multa. O empresário que explorar o jogo sem credenciamento concedido pelo governo estará sujeito a cumprir 3 meses a 1 ano de detenção mais multa. Essa última pena também será aplicada para aqueles que permitirem que menores de 18 anos façam apostas. O Banco Central irá implementar mecanismos de controle para evitar transações com cartão de débito e crédito que visem a participação em jogos oferecidos por empresas não credenciadas. Agora, com relação aos cassinos, uma novidade, a gente tinha os bingos, mas os cassinos não eram algo muito comum aqui no Brasil. Os cassinos deverão funcionar junto a complexos que tenham hotéis, centros de compras, restaurantes e bares, salões de festas. Os estados irão apontar e o governo federal escolher as regiões onde serão abertos cassinos com o objetivo de incentivar o turismo. Contribuição social. O projeto de lei cria a contribuição social das empresas que vão explorar o jogo. Os complexos de lazer com cassinos, as casas de bingo, de pôquer, terão que repassar parte dos lucros para o governo federal, que irá reverter o dinheiro em investimentos na área de saúde, previdência e assistência social. Da arrecadação dos estabelecimentos físicos credenciados, excluídos o valor da premiação, 10% dos recursos irá para a União. Da arrecadação das empresas que irão oferecer jogos online, sem contar com o valor dos prêmios, 15% vai para o governo federal. A contribuição será mensal, do montante arrecadado, 30% será entregue a estados e ao Distrito Federal e outros 30% aos municípios. Isso incentiva que todos os municípios façam questão de ter casas de jogo de azar no seu território. Os recursos serão aplicados obrigatoriamente em saúde, previdência e assistência social. Políticos, deputados, senadores, prefeitos, vereadores e outros que possuam cargos eletivos estão proibidos de abrir casas de exploração de jogo, assim como parentes de até o 2º grau, esposos, esposas e integrantes da família que forem adotados. Bom, muitas regras. Algumas delas eu acho que estão mal formuladas, por exemplo, essa questão de obrigatoriedade de aplicação dos recursos de impostos em saúde. Não está claro, por exemplo, se o governante pode aplicar realmente esse dinheiro em saúde e outra fatia do orçamento municipal que é para a saúde ser revertido para outra área, já que a saúde está compensada com essa arrecadação. É uma polêmica porque basicamente a ideia de você regulamentar em quais áreas esse dinheiro deve ser investido justamente visa você evitar que um município faça questão de ter casas de jogo de azar apenas para arrumar arrecadação. Então é uma situação bem importante da gente lembrar.
E aquilo que eu já falei também, com relação a essa questão de proibir pessoas viciadas em jogos em jogar, a gente tem um mercado ilegal de jogos muito grandes no Brasil. Então o Estado não dá conta de regulamentar esse mercado, ele sendo legal. A tentativa é, tornando ele um mercado legal, você conseguir uma fiscalização um pouco maior. A gente sabe que o Estado tem dificuldade de fiscalizar áreas em que, descobrindo a existência dessas atividades, a única coisa que ele faz é fechar. Com a legalização, o interesse do Estado em descobrir essas atividades é aumentar a sua arrecadação com impostos, restringindo isso apenas aos empresários que estão regulamentados. Então isso motiva um pouco o Estado a fazer esse tipo de fiscalização, ainda mais num cenário em que boa parte dos municípios e governos estaduais estão com problemas financeiros ainda em decorrência da crise, problemas esses que vão demorar para serem recuperados 100%. É isso, gente. Então, a tendência é que esse projeto seja aprovado no plenário do Senado. A grande questão é quando o presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, vai colocar em pauta. Mas a gente tem o presidente da maior potência do mundo tendo crescido boa parte do patrimônio dele em decorrência de empreendimentos em jogos de azar. Isso mostra como é potente esse mercado, como é um mercado com muito dinheiro. E isso vai influenciar com certeza o Congresso Nacional a aprovar esse projeto. Qual a sua opinião? Comente aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.